Boa noite a todos, como sempre, um prazer e uma satisfação estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira, onde nos reunimos para falar um pouquinho sobre Jesus, para refletir um pouco sobre nossas vidas e sobre o tema proposto. E para a noite de hoje, nós escolhemos um tema do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Sede Perfeitos, e a gente vai falar sobre o subitem, os bons espíritas. Nós já vamos explicar um pouquinho melhor sobre ele, vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes, como sempre, vamos nos concentrar nesse momento e vamos rogar a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, que é o nosso irmão maior, que se façam presente entre nós, que autorizem os bons espíritos nos trazerem tudo aquilo que necessitamos, que esse trabalho de abordagem do Evangelho seja abençoado, que possamos ter a intuição necessária e que o coração de cada um de vocês possa ser tocado. Que os bons espíritos também tragam tudo aquilo que cada um de vocês necessita e de que nós necessitamos, em especial e em particular para cada um. Certos de que Jesus se faz presente entre nós através dos seus trabalhadores, nós iniciamos esse Evangelho e iniciamos a abordagem desse tema proposto. Então, gente, refletindo sobre esse tema, sobre esse subitem, me fez pensar a respeito de sermos espíritas, sobre ser espírita, e estabelecer uma diferença entre ser simpático ao espiritismo e ser espírita propriamente dito. Existe uma diferença entre isso? O que o Evangelho nos fala sobre ser espírita, especialmente nesse subitem em que trata sobre os bons espíritas? E aqui a gente vai descobrir o que a gente precisa fazer e entender, ter esclarecimento para ser bom perante aqueles ensinamentos, aquele conjunto de ensinamentos em que a gente acredita ser verdadeiro e que possa ser transformador, na vida da gente. Porque se a gente pensar assim, qual a função dos ensinamentos religiosos? Será que é só para o nosso conhecimento? Ou será que é um convite para que a gente adapte a nossa vida àquela maneira, àquele ensinamento? Então, a todos nós que somos cristãos, então, será que é só para a gente compreender a vida do Cristo? Ou é fazer da vida do Cristo um exemplo para as nossas vidas, levando as nossas condutas, estabelecendo as nossas escolhas de acordo como Cristo fazia as suas escolhas, Usando a vida dele, usando todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ele viveu, todas as escolhas que Cristo fez diante das mais diversas, dos mais diversos acontecimentos, para a gente parar e olhar para a vida dele e refletir assim, diante dessa situação tão difícil, por exemplo, aqui Cristo foi traído, como que ele reagiu? Como que ele agiu? Cristo não reagia, quem reage somos nós. Como que ele agiu? E diante dessa situação, porque se a gente for buscar na vida de Cristo, meu Deus, todas as situações, as mais difíceis possíveis, eu acho que ninguém aqui na Terra pode alegar que passa por uma dificuldade maior do que a todas que Cristo passou, Então, ali na vida dele tem resposta para as dificuldades da nossa vida. E aí, como nós somos espíritas cristãos, por que não falar um pouco como ser um bom espírita? Quais as práticas que devemos ter na nossa vida? E aí eu já vou lá para o final desse todo o conteúdo, que eu não vou ler para vocês podem ler em casa, para não se tornar tão extensa a nossa palestra. Mas lá no final ele fala assim:
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme à vontade. E daí, posteriormente, esse encerramento de subitem, né, do capítulo, vem a parábola do semeador, né, nos trazendo um exemplo, como Jesus sempre falava através de parábolas, né, nos trazendo a história das sementes do Evangelho e como, de acordo com cada terreno, né, o destino dessa semente. Assim como o Evangelho cai no nosso conhecimento, na nossa vida, sempre tendo esse convite de reforma íntima, de fazer essa transformação moral, né, que o bom espírita, que é sugerido ao bom espírita. E tem aquela que caiu no espinho, aquela que caiu nas pedras, né? E a gente pode traduzir isso para as nossas vidas, né? Como aquele que entra de encontro com a palavra de Cristo e nada muda na vida, aquele que tem um arranque, né? Que se encanta com aquele conhecimento, mas as raízes não são muito profundas e logo aquilo seca, né? E aquele bom terreno onde as sementes se frutificam e dão frutos, né? É bem verdade, gente, que pensando nesse tema, a gente precisa pensar nas distrações, naquilo que nos atrapalha em sermos bons espíritas ou bons cristãos, né? E aí, uma coisa interessante é que a gente percebe que as leis naturais não mudam, porque os ensinamentos lá do século XIX, onde o Evangelho segundo o Espiritismo, né, foi escrito, as leis naturais se aplicam nos dias de hoje. Mas é bem verdade que as situações que nos desviam desse caminho são totalmente diferentes. E é para essas questões que eu gostaria de fazer uma parte, para que a gente traga uma reflexão a respeito disso. Por exemplo, hoje existe uma disputa imensa, uma disputa sem fim pela nossa atenção, né? Então, as redes sociais, especialmente, estão brigando pelas nossas curtidas, pelos nossos olhos, por seguirmos, né, aquela página, aquela determinada pessoa. Existe uma disputa a respeito da nossa atenção. E isso jamais, se você falasse para Allan Kardec lá no século XIX a respeito que a gente passaria horas numa rede social vendo a vida das pessoas e que nem é a verdade da vida das pessoas, é só uma versão fantasiosa, né, de que todas as pessoas são magras, de que todas as pessoas fazem exercício físico, de que todas as pessoas comem em restaurante chique, de que todas as pessoas têm um carro importado, enfim, seria um absurdo. Eu ia falar, isso nunca vai existir. E hoje é a nossa realidade, né? Então, existe uma disputa sem fim pela nossa atenção. E aí eu gostaria que cada um de vocês perguntasse a si mesmo nesse momento aonde anda empregando a sua atenção, né? Você está aqui dizendo que é errado ter rede social? Não. Eu estou dizendo que entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose, né? Então, o quanto dessa atenção você emprega naquilo que vai te fazer uma pessoa melhor e o quanto da tua atenção você emprega naquilo que é desnecessário, naquilo que não contribui em nada na transformação moral. Nós temos também essa falsa impressão de que precisamos ser felizes a todo momento e a toda hora, né? Mais uma vez, posso me tornar repetitivo, né? E não estou aqui fazendo campanha contra as redes sociais. Mas a todo momento, os cliques, as selfies, né? E a gente pode dizer que isso é uma fake news? Pode. A gente pode dizer que isso é uma fake news.
Porque como se a vida das pessoas fosse o tempo inteiro perfeita, como se a vida das pessoas que estão aqui na Terra, no mundo de provas e expiações, fosse o tempo inteiro feliz, fosse o tempo inteiro perfeita, e aí de repente a gente leva a sério e começa a fazer um comparativo com as nossas vidas, a gente se sente totalmente impotente. E pode parecer brincadeira, mas um grande número de depressão é fruto deste tipo de comparação, onde a pessoa se sente diminuída, onde a pessoa se sente não merecedora, onde a pessoa se sente fora de uma sociedade, mas de uma sociedade que não existe. E se a gente tenta se incluir numa sociedade em que parece mentirosamente ser feliz o tempo inteiro, sinto informar, mas a depressão vai ser contínua, porque isso não existe, especialmente no mundo de provas e expiações, né? Às vezes eu paro para pensar e eu fico pensando, e esse pensamento me traz uma sensação de que nós não somos seres imortais. Me traz uma sensação de que nós somos apenas consumidores, né? Porque a materialidade nos atinge a todo momento, de todas as formas, na televisão, no trabalho, no celular, no lazer. A materialidade desenvolveu muitos projetos, desenvolveu muitas maneiras de se arquitetar, né? E se desenvolver. Isso é errado? Claro que não, né? A gente tem necessidade da parte material, a gente tem necessidade, a gente quer o nosso conforto material e para isso a gente se organiza, a gente estabelece metas, a gente bola planos, vamos dizer assim, né? Cria objetivos, cria metas. E é natural que a gente fazendo, empenhando todo esse esforço, é natural que a gente vá conquistando. E se a gente não conquista tudo aquilo que a gente se propôs, a gente faz uma reflexão sobre tudo aquilo e bola novos planos. E assim sucessivamente. E aí eu paro para pensar na nossa negligência no desenvolvimento moral. Que a gente deixa tudo a cargo de Deus, né? Dizendo assim, vamos tocando a vida, tá dando certo. Aí Deus nos presenteia com sofrimento, porque não tem outra forma de nos convidar a sermos pessoas melhores. Aí através do sofrimento a gente vai lá e dá uma melhorada. E isso quando a gente compreende bem o sofrimento, né? Na maioria das vezes a gente ainda julga que somos injustiçados e de que a situação... Enfim, não vamos julgar a situação de cada um aqui, mas a gente considera-se como aquilo injusto, não reconhece o benefício daquilo e age como se a vida começasse no berço mesmo. Estou falando de nós espíritas. A gente age como se a vida começasse no berço e terminasse no túmulo, né? E aí vem aquela reflexão. Somos bons espíritas? Acreditamos mesmo na sobrevivência do espírito após a morte do corpo? Acreditamos em todos esses ensinamentos espíritas, né? Somos mais consumidores ou somos mais seres imortais desenvolvendo-se, né? Vamos empenhar a nossa reflexão um pouquinho a respeito disso. Temos também a impressão hoje de que é feio, é quase imoral envelhecer, né? Então, apareceu a ruga aqui, estica. Criou a barriga aqui, corta. Caiu o cabelo aqui, implanta. E assim segue, né? Como se fosse errado, de repente dá a impressão que é vergonhoso envelhecer. Tiago, você está dizendo que é errado ter cuidados para o corpo? Não, jamais, não é isso que eu quero dizer. Não tem problema nenhum a gente tentar ficar menos feio um pouquinho. Está tudo certo. Mas o fato é de que isso não apaga a importância da nossa vivência, né? As rugas, tem textos lindos na internet dizendo o que elas significam. Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu aprendizado. Mas você está dizendo que é errado tentar melhorar? Não é isso.
Não é essa parte tão material. Mas eu quero convidar vocês a refletir sobre a beleza de envelhecer. Sobre a beleza de conviver com tudo isso que vivemos, trazendo uma reflexão do nosso aprendizado, da nossa vivência. E eu tenho certeza absoluta que todos aqueles que fizerem isso com sinceridade vão perceber realmente, não efemeramente, não a fake news da internet, vão perceber o quanto são felizes na sua trajetória e o quanto tem a agradecer por tudo de bom que já nos aconteceu, né? Os problemas de ontem já não nos machucam mais e fazem de nós pessoas mais fortes. Eu gostaria de chamar a atenção também para o suicídio, que lá no século XIX era uma coisa. Hoje são 800 mil pessoas por ano, 20 milhões de tentativas por ano. Não é a mesma coisa do que lá no século XIX. E isso se torna um problema de saúde, né? Então, o convite aqui é para refletir que talvez as abordagens, as leis naturais do Evangelho não mudam. Mas a abordagem precisa evoluir, né? Então, talvez hoje a gente não deva olhar para a pessoa que pensa em suicídio, para a pessoa que já tentou cometer suicídio, como um criminoso, como o julgamento de um criminoso que vai cometer um ato translocado, vai infringir a lei de Deus da maneira mais brusca, digamos assim. Mas precisamos melhorar, assim como tudo na vida evolui, para ter esse olhar de acolhimento e não de julgamento, né? Para não ter um olhar de julgamento de um criminoso que está pensando ou que tentou infringir a lei, mas um olhar de acolhimento, um olhar de ouvir, de abraçar se necessário, né? De tirar um tempo, um minuto, de também poder indicar um profissional da saúde para curar as dores do corpo, né? O Centro Espírita está aqui para curar as dores do espírito. E isso não apaga o tratamento das chagas do corpo. Então, a necessidade de um bom médico, de tratamentos alternativos, enfim, seja lá qual for a escolha. Mas precisa tratar o espírito, precisa tratar o corpo. Pensamos também na situação do aborto, né? Percebam a diferença. Ser espírita e dizer sou contra o aborto, e é uma verdade, né? O espiritismo é contra o aborto, mas só isso muda a situação? Por exemplo, assinar um abaixo-assinado online para o STF. Muda o número de pessoas pensando em cometer esse ato? Não muda. Não muda. Então dizer assim, eu sou contra o aborto, é um absurdo a interrupção da vida. É. Mas só isso basta? Se a gente negar o sofrimento de tantas mulheres abandonadas, com os lares desestruturados, com o pensamento desconectado, dizermos sou contra o aborto, ajuda em alguma dessas questões? Ah, você está querendo dizer que daí talvez a pessoa possa... Não, eu estou querendo dizer que a nossa responsabilidade como bom espírita é fazer mais do que assinar um abaixo-assinado. É auxiliar essa que encontra-se desesperada para convencer ela através da razão que a melhor opção é a continuidade da vida. Então existe uma diferença muito grande entre ser simpatizante de Cristo e ser cristão. Ser simpatizante do Espiritismo e ser um bom espírita. Mas eu estou aqui querendo dizer que eu sou bom espírita, fulano é bom espírita, ciclano não é? Não. Eu estou querendo dizer que cada um de nós precisa olhar para dentro de si mesmo e encontrar aonde nós estamos e aonde nós podemos melhorar. Porque eu tenho certeza absoluta que no mundo de provas e expiações,
todos que aqui estão, inclusive os missionários, mas é bem verdade que os missionários menos do que nós, têm aonde melhorar. Então esse é o convite. Vamos ser bons espíritas. Nós que se dizemos espíritas, vamos tentar ser bons espíritas. O mínimo que nós podemos fazer é buscar a transformação moral pelos esforços que empregamos para domar as nossas más inclinações. Esse é o convite para a noite de hoje. Esse é o convite da reflexão. Sejamos melhores, meus irmãos. Sejamos melhores. Nós vamos agora passar por um momento das nossas irradiações. Eu gostaria de convidar vocês para que com muita fé, todos sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis, né? A psicosfera se encontra densa diante de tanto sofrimento. Então eu gostaria de convidar a todos aqueles que se encontram em não tanto sofrimento, né? Que estão com o pensamento mais organizado nesse momento e que não se encontram talvez pensando nessa situação com muita tristeza, né? Como aqueles que perderam familiares e que não, talvez seja um momento de reflexão muito difícil. Então, eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas aqueles que tiverem condição, vamos orar com fé. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento, rogando a Deus nosso Pai, ao Mestre Jesus, que derrame bênçãos, derrame sua misericórdia, o seu amor sobre todos aqueles que necessitam de Ti, que necessitam de amparo, que necessitam de conforto, consolo, paz. Que todos os irmãozinhos que sofrem recebam nesse momento bênçãos, luzes do alto, para que seus espíritos sejam fortalecidos. Que os irmãozinhos que se encontram no hospital, nos hospitais, necessitando de auxílio, sejam abençoados pelo toque das suas mãos, Mestre Jesus, Tu que é o médico dos médicos. Que a todos os trabalhadores que enfrentam esse momento difícil do nosso planeta sejam abençoados também e recebam a coragem, a determinação, a motivação para seguir firmes e ir em frente. Que a fé possa vibrar no coração de todos que se encontram desanimados e entristecidos. Que a certeza absoluta e a esperança de dias melhores possam vibrar no íntimo de cada um de nós, porque Deus, que é nosso Pai, não desampara nenhum de seus filhos. Dias melhores virão. Aproveitando esses bons fluidos, eu convido a todos vocês a elevarmos o nosso pensamento, mantermos um padrão bom de vibração para que a água que se encontra nesse recinto e na casa de cada um de vocês seja fluidificada nesse momento. Que o Mestre Jesus transforme essa água no remédio que cura as dores do corpo e as dores do espírito. Nós estamos chegando no final da nossa reunião. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, ao meu amigo, irmão Antônio Marcos, agradecer a Deus por essa oportunidade, ao Mestre Jesus por nunca nos desamparar e aos bons espíritos que estão sempre conosco. Uma boa noite.